Voltamos com o nosso Tome Ciência, que discute hoje essas doenças negligenciadas, endêmicas, ou seja, as doenças que estão acontecendo no Brasil de uma maneira continuada, doenças essas que a gente acha que erradicou, mas às vezes aparecem outra vez. São reincidentes, portanto. Com isso, nós temos para conversar conosco a presença do Fábio Henrique Peixoto, que é da área de enfermagem na Secretaria de Saúde de Maceió, e do Fernando Maia, professor da Uncisal e da UFAL. Aqui eu vou dar uma interrompida rápida na pergunta deles para apresentar a vocês uma promessa aqui feita pelos nossos convidados. Nós botamos no site www.tomeciencia.com.br um setor chamado Saber Mais, né? Saiba Mais. E nós vamos ter ali uma lista de referências que você pode consultar para saber mais sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui. Nossos convidados dão essa listagem para a gente coloca lá. Se você achar que quer saber mesmo mais coisa, fica fácil o acesso, já está direcionado só para esse tipo de assunto. Claro que você pode ver no site também todos os programas da série Tome Ciência que ficam ali, como se diz, on demand, ou à sua disposição no momento que quiser. E se você quiser conversar com a gente, dar palpite, opinião, crítica, o que seja, escreva aí, ideias@tomeciencia.com.br. Manda mensagem para a gente que a gente promete responder. Bem, doutor Fernando, estávamos aqui fazendo uma listagem, será que faltou alguma coisa para esse último bloco? Aí, vá que eu descubro aqui, por isso que eu chamei logo ele, que foi ele que deu a dica, que a doença de Chagas, né, que a gente associa ao bichinho barbeiro que está lá na casinha de barro, né, aquela coisa do interior, está nas grandes cidades também, num caldo de cana, por exemplo. Como é que é essa história? É verdade. A gente associa classicamente a doença de Chagas ao inseto barbeiro, que chupa o sangue e transmite a doença. Esse modo de transmissão praticamente está controlado no Brasil. Ainda ocorre em pequenos lugares, em situações pontuais, geralmente em zona rural. Mas esse mesmo barbeiro, esse mesmo inseto, pode estar contaminado e ele pode se esconder em vegetais, por exemplo, no caldo de cana. E aí, como o caldo de cana é um produto que é consumido in natura, você moe a cana na hora e já toma o caldo, se tiver o barbeiro ali dentro, ele pode ser moído junto com a cana e você adquirir doença de Chagas. Você não vê claramente que ele é pequenininho no caso? Não, e depois ele mastigado junto com a cana, você acaba não vendo. Não vê mesmo. Então, há uns anos atrás, houve alguns casos de doença de Chagas transmitida dessa maneira no estado de Santa Catarina. E na região amazônica tem sido descritos regularmente, esse ano já foi descrito, pequenos surtos, pequenas epidemias familiares ou de localidades causadas por transmissão de doença de Chagas pelo consumo do açaí in natura. Quem consome açaí congelado não precisa ter medo, porque na hora que congela o açaí, o parasita que está ali morre pelo congelamento. Então, ninguém precisa ter medo de tomar açaí congelado. Não, e ele morto não transmite? Ele morto não transmite, se você não. moer ou fazer qualquer coisa, ou misturar no caldo, não vai transmitir? Não, o vírus vai morre transmitir. também? Na verdade, é um parasito, ele morre. Se tiver congelado, ele morre. Mas se for consumido in natura, ele pode transmitir. E há alguns casos de algumas microepidemias descritas na região amazônica de transmissão de doença de Chagas dessa maneira. E a doença de Chagas é uma doença que tem um potencial de causar estrago muito grande, né? Ela pode causar alteração cardíaca, então tem muita gente por aí hoje que tem insuficiência cardíaca por causa da doença de Chagas. Tem pessoas que têm duas alterações importantes, chamadas megaesôfago e megacólon, que é o crescimento, o alargamento do esôfago por incompetência do esôfago, então ele cresce de tamanho para tentar compensar, mas não compensa, e a pessoa acaba tendo dificuldade para engolir, por exemplo, dificuldade para se alimentar. E o chamado megacólon, que é a alteração do intestino grosso, que sofre o mesmo processo. E isso retarda a digestão, causa parada do trânsito intestinal. Realmente é uma situação bastante grave, que pode acontecer a longo prazo, coisa de 15, 20 anos após a infecção inicial, se não for tratada. E aí essa não dá para ter prevenção? Esse besouro dentro do caldo de cana, besouro dentro do açaí, não há o que fazer. É uma fatalidade. É uma fatalidade. O que é que se pode fazer nesse sentido?
quem produz esse açaí observa todas as normas de vigilância, dos cuidados de higiene, da vigilância sanitária, para não haver contaminação do alimento. Então, por exemplo, na Amazônia é muito comum, as pessoas coletam o açaí à noite, por exemplo, e deixam o açaí de molho dentro d'água para que ele seja moído no dia seguinte. E aí não me pergunte por quê, que eu também não sei, as pessoas costumam deixar uma lâmpada acesa em cima do reservatório. Aí o barbeiro vem voando, cai, atraído pela luz, cai dentro do... Queima, pimba ali dentro e no dia seguinte é moído. Uma medida simples para você evitar isso seria simplesmente você tampar o recipiente, que você evitaria mesmo que fosse com a peneirinha. Mesmo que fosse com a peneirinha, a gente não consegue, né? Boas práticas de alimentação, de produção, né? Também as práticas de produção também tem que ter cuidado para que não haja essa contaminação no próprio processo de produção. Outra questão, até também pouco conhecida enquanto efeitos práticos, é a leishmaniose, né? Também temos uns problemas assim de vir para o centro, como é que é? Tem a questão da leishmaniose visceral, que está aí também retornando, que a gente não esperava, né? E não só em pacientes imunocomprometidos, que são aqueles que têm as defesas já comprometidas, mas pacientes adultos saudáveis. Mas, voltando para a questão da doença de Chagas, que a gente falava, o tripanossoma, que é o barbeiro, ele está erradicado, mas essa questão da transmissão oral, ela realmente chama atenção por causa dessas boas práticas. Então, aquele caldo de cana dito da esquina, mas aquele pasteurizado, aquele industrializado, a gente pode ter mais segurança de consumir. Mas é bem raro, né? Porque o caldo de cana vai mesmo na cana moída na hora. O que acontece? É mais gostoso, né? Quando você vai para os nossos sistemas de informação. Comum, né? É difícil você ver ele empacotado, digamos assim. Eu acho que eu nunca vi. Eu também não. Ele está falando que existe, eu estou acreditando. Não, mas tem, principalmente em centros comerciais. Né? A questão dos sistemas de informação de não aparecer os casos de doença de Chagas aguda é porque, como é uma doença inespecífica, você começa com a febre. E aí você dificilmente, médico ali da ponta, você vai desconfiar de doença de Chagas. Né? A epidemiologia ela é muito inespecífica para isso. Quando a pessoa vai descobrir, já é na fase crônica, com megacolo, com problemas cardíacos e digestivos, como o Fernando colocou. Mas assim, hoje a gente só tem testagem em hemocentros, por exemplo. Então você vai doar sangue e você é testado para doença de Chagas. Mas no pré-natal não, que era o que a gente falava. Falar nisso, até você falou em doação. Existe aí um conceito popular que quem se vacinou não pode dar sangue. Existe alguma relação entre a vacinação, que já tem alguns que não gostam de tomar, e a doação sanguínea, não? Não existe. É lenda? É claro que você fake news? Sim, você vai respeitar o tempo. Né? Primeiro que você não vai fazer doação se você tiver com qualquer doença, ou resfriado, ou com febre. Enfim, você vai ter que investigar aquela infecção. Mas existe o tempo, né? Para que pode dar uma reação cruzada. Só que todos os hemocentros hoje do nosso país são certificados, então eles fazem testes de triagem e testes confirmatórios para tudo. Então se qualquer problema, ele elimina aquela dose. Isso. E a leishmaniose que você estava falando? Aí vem a leptospirose, leptospirose. Né? Que ela é altamente letal e, na verdade, todas essas doenças são cíclicas. Então, a gente já sabe que no mês de junho que vai chover, eu vou ter tal doença, né? Que no verão, que eu tenho mais calor, eu vou ter o Aedes aegypti. Então, a leptospirose não é muito diferente, né? A gente, no início, falava da questão do saneamento básico, que não temos coleta de lixo, rede de esgoto suficiente em grande parte das nossas cidades, e a lepto é um reflexo disso, né? Você tem o ratinho que transmite, você tem a chuva e você tem a disseminação ali daquele parasito, aquela pessoa que vai com aquela ferida, né? Aquele... solução de continuidade. Pisando descalço na água? Como é que é a transmissão para o humano? Na verdade, eu preciso ter uma porta aberta, né? Sim, que é uma ferida. Sim, que seria, como a gente fala, a solução de continuidade na pele. E aí ele contamina, a pessoa vai... Não precisa ser muito grande, né? Às vezes um pequeno corte na pele é suficiente. Daqueles que você quase não percebe. Você quase não percebe. Aquele canto de unha que você cortou e deixou aquele cortezinho aberto, por exemplo, pode ser suficiente para transmitir. E tanto se pega a leptospirose pelo contato com a água contaminada, como também com a lama. Enquanto a lama estiver úmida, ela também transmite. Tem gente que acha que não, mas transmite. E há relatos de transmissão de leptospirose por você engolir água contaminada. Essa é mais difícil, mas há relatos disso também. Pelo menos já existe uma certa cultura, mesmo no interior do filtro de barro,
pelo menos água filtrada, é uma tendência muito grande, né? E nessa água que chega nas torneiras, com a dose de flúor que coloca, existe algum risco? Tem gente que vai e bebe um pouco da água da bica, normal, sem filtrar. Não, a água tratada mesmo é muito difícil, é muito não difícil tem como a contaminação. afetar. A gente esteve falando de tuberculose e essas mudanças climáticas, essas mudanças que o mundo tem passando, alteram. Por exemplo, na tuberculose há um risco, né, maior com as mudanças climáticas, essa variação de temperatura. Existem outras que também têm, ou até a tuberculose não varia tanto com a temperatura? Não varia tanto, é mais a questão a questão da proximidade das pessoas. Então, quanto mais as pessoas estão vivendo em lugares sem ventilação adequada, com aglomerado de pessoas, isso facilita o contágio, não só de tuberculose, facilita o contágio de qualquer doença respiratória. Aí lá vem gripe, lá vem resfriado, lá vem doença meningocócica e tantas outras doenças que podem ser transmitidas nesse contexto. E aí isso acaba aumentando o risco, inclusive da tuberculose. Não tem muita variação, a gente sabe, não tem muita interferência na mudança climática, embora o clima, como afeta a todas as pessoas indistintamente, acaba contribuindo também para essas coisas. Porque na hora que esfria muito tempo, por exemplo, as pessoas tendem a se aglomerar mais, fecha a janela, o carro fechado, o ônibus fechado, o ambiente aglomerado. Isso facilita a transmissão dessas doenças todas. E a tuberculose vai no meio. Vai no meio. E tem alguma outra mais que possa ser influenciado, já que essa questão de mudança climática é tão falada e divulgada nessas tipos de... A que mais aparece e também sempre é uma preocupação é a gripe, né? Porque a gripe tem um potencial de causar epidemias muito grande. A gente teve, em 2011, tivemos a introdução de o retorno, na verdade, de um sorotipo perigoso do vírus da gripe, que é o famoso H1N1, que a gente até hoje toma vacina contra ele por causa disso, porque ele é um sorotipo que tem uma capacidade de causar formas graves muito grande. Inclusive, não só em idosos, que é a principal parcela da população que faz forma grave. Mas no caso do H1N1, a gente tem pacientes imunodeprimidos, a gente tem gestantes que podem fazer forma grave. Então, são várias situações que... E o que seria essa forma grave? A forma grave é quando a gripe, quando o vírus acomete também os pulmões. E aí a pessoa faz, então, uma pneumonia pelo vírus da gripe. E essa pneumonia é muito grave, porque leva a insuficiência respiratória. E aí o risco de morrer torna-se muito grande. E o próprio tratamento também complica mais, né? É mais difícil, é mais complicado. E é um tratamento que você corre contra o tempo, que se você não iniciar com muita rapidez o tratamento, o risco de morrer passa a ser muito maior. Então, realmente é uma doença que tem um potencial de fazer forma grave também muito grande. E é sempre um problema. Porque todos os anos o vírus da gripe sofre mutação. E por isso que a gente todo ano tem que tomar vacina Campanha contra de a gripe. vacinação. Porque todo ano a gente tem um vírus novo, tem um novo sorotipo, um novo subtipo circulando, e todo ano a gente tem que estar tomando vacina novamente. E às vezes é muito difícil a gente conseguir perceber qual é o sorotipo que vai circular neste ou naquele lugar, que é para que a gente possa, então, rapidamente atacá-lo e produzir a vacina em tempo hábil e vacinar as pessoas. É um esforço grande. Eu me lembro quando eu tomava vacina, às vezes eu tinha algum tipo de reação e tal. Agora que eu faço parte da turma de mais idade que tem que tomar a vacina, não tem acontecido nada. Então, não dá para... Antes eu tinha assim, um problema com a vacina, hoje não tem nenhum. E realmente diminui a possibilidade gripal e tal, eu resisto bem melhor com a vacina. Diminui, a vacina é muito eficiente e é uma grande arma, é a arma mais eficiente, né? Não só para gripe, né? Para sarampo, para tétano, para tantas coisas que a gente faz, né? Eu só estou aqui já para caminhando para o final com uma questão derradeira. Eu acho que a gente falou tanto em doença, em inevitabilidade, em incapacidade de previsão nossa e serviço mal, não vamos deixar a turma de casa meio apavorada, não? O que vocês acham? O que vocês recomendam? Muita vacina? Acho que o Fábio pode falar disso melhor do que eu, mas o que é o mais importante? É tentar ter uma vida saudável. Então, o que é ter uma vida saudável? Não é viver dando uma bolha. É tomar suas vacinas recomendadas. Existem vacinas específicas para cada faixa etária, então para cada idade. A criança, o adolescente, o adulto, o idoso, cada faixa tem as suas vacinas de preferência pelo risco de adoecimento por esta ou por aquela doença. Então é importante, primeiro, bote seu cartão de vacina em dia, vacine-se,
tem que ter uma vida saudável. O que é a vida saudável? É ter uma boa alimentação, não fazer excessos, não beber em excesso, se puder não fumar, praticar atividade física. Isso, se você fizer isso, você já tem uma grande probabilidade de viver um pouco mais de tempo, ou muitas vezes, o que acontece é que eu costumo dizer que essas coisas todas não fazem você viver mais tempo, mas com certeza faz você viver melhor. Isso sem dúvida nenhuma. Algum acréscimo para finalizar? O programa de imunização brasileiro, ele é modelo para o mundo todo, né? Então, eu acho que não basta só a gente realmente ofertar. É a população perceber que deve ir. Então, não justifica a gente ter raiva, né? Transmissão da raiva humana, por exemplo, se a gente tem vacina, tétano, a esquistossomose está chegando aí, vacina da zika, vacina da dengue, sarampo, se a gente tem vacina. Então, é realmente imunizar a febre amarela. Bem, fica aí a recomendação, todo mundo preocupado com a vacina, em tomar a vacina, não necessariamente com essa lista de doenças que a gente mostrou, que até pode ser casual, né? O caso do besouro dentro do caldo de cana é terrível, não tem como controlar. Bem, eu agradeço aqui os nossos participantes que ilustraram a gente com tanta informação e a sua audiência. Até a próxima.